Olá, você sabe diferenciar lutas, armas carnais das armas espirituais? Você sabe qual é o momento de usar cada uma? Você sabe qual a diferença? Você sabe determinado acontecimento dentro da sua casa, na sua vida, com a sua família, quais as armas você vai usar para lutar? E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje aqui. É sobre isso que eu quero trazer aqui para você. Por quê? Em algumas vezes na minha vida eu não soube discernir quando era espiritual e as armas que eu tinha para lutar. Como eu vou saber discernir, diferenciar? Principalmente tendo o Espírito Santo. Principalmente, sempre é Ele te mostrando e você tendo uma fina relação, um relacionamento com Deus, com Jesus Cristo, e com o Espírito Santo. É você trazendo eles para a sua vida, pedindo ao Espírito Santo que te mostre. Mas eu quero falar sobre essas armas. Eu vou contar um relato. Um dia uma amiga minha, ela conversou comigo, ela estava tendo um problema com a filha dela. E ela já não sabia o que falar, não sabia o que fazer. Estava difícil para ela entender aquilo que estava acontecendo. E eu sei que ela é uma mulher de Deus, eu sei que ela é uma mulher que se dedica ao Senhor. E eu falei com ela assim, fulana, essa luta não é com armas carnais. Não é xingando, não é exigindo, não é falando que você vai ter vitória. Quanto mais você xingar, quanto mais você exigir, quanto mais você falar, quanto mais você for contra aquilo, mais sua filha vai querer. E essas armas, elas são as armas que precisam ser usadas nessa questão. São as armas espirituais. Ela, como mãe, ela estava muito preocupada o caminho que a filha dela estava tomando. As ideias que estavam passando pela cabeça da filha dela, do que ela ia fazer, do que ela ia trabalhar naquele momento, do que ela ia buscar. Como mãe, ela sabia que não levaria a filha dela num caminho bom lá na frente. E eu falei para ela, não tem como você lutar com as armas carnais esperando vitória. E para isso eu vou ler um trechinho para você aqui na Bíblia, que está no livro de Éfesos, capítulo 6, no versículo 12. O apóstolo Paulo falou que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra o ser humano, mas contra as potestades, autoridades, contra os dominadores do mundo das trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vista-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Não é? E agora, segundo o que Paulo falou, eu quero falar um pouco para você que está talvez desesperado numa situação, está olhando, mas não está vendo como resolver, como se proceder, quais atitudes tomar
como resolver aquilo que você já tentou de tudo que você sabe, de tudo que você conhece e não conseguiu resolver. Quantos são os desafios que nós temos no nosso lar, na nossa casa, na nossa vida? E a gente passa e tenta e faz, achando que vai ser na força do nosso braço, e não é. Por isso eu vim aqui para conversar um pouco com você sobre as armas carnais e as armas espirituais. Quais são as armas carnais, né? Então é o falar, é o exigir. Para algumas pessoas são armas mesmo. Para outras é a língua. Agora as armas carnais, as armas espirituais, essas armas são oração, jejum, santidade. Parei aqui um pouquinho, desculpa que tá vendo uma fumaça ali e o nariz ficou meio ruim. Santidade, santificação, orar sem cessar, sem desanimar, para você poder lutar as armas espirituais. E quantas vezes que eu não estava conseguindo resolver alguma coisa, que eu fui fazer um jejum, porque eu estava entendendo que aquela luta não era carnal, não é contra pessoas, é contra as potestades, né? Os espíritos malignos. E para isso vai ter que ser com armas espirituais. E eu fui fazer jejum. Não é uma barganha com Deus, não é isso. Mas Deus sabe da sua dedicação. Deus sabe que você está buscando as armas espirituais para lutar. As armas espirituais para destruir a investida do mal contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus filhos, contra as suas finanças, contra o que é seu. Se você já fez tudo, né, aqui da terra, saiba que a sua luta a partir de agora tem que ser com as armas espirituais. Revista-se da armadura de Deus. Aqui na palavra de Efésios, Paulo, ele fala sobre a armadura, o capacete e a espada do Espírito, calçados da palavra de Deus, né, do Evangelho, o capacete da salvação. E se você quiser saber mais detalhes, ele narra aqui na palavra sobre essa armadura, a armadura celestial. Se você está cansada, se você já não sabe mais como lutar, se você está perguntando aí para Deus, Senhor, até quando essa luta? Até quando vai ser assim? Né? E nesse jejum eu tive respostas do céu. Respostas para resolver perguntas que eu já tinha há anos e não sabia responder. Não sabia a resposta, não sabia o caminho que ia tomar. E foi aí que eu comecei a entender sobre essas armas. Quando usar as armas espirituais na nossa vida. Eu espero que você tenha gostado do que eu vim falar um pouco aqui para você hoje, para te despertar a buscar Deus, a buscar Ele de toda a alma e seu coração. Entregar o seu coração para aquele
que pode o impossível, para aquele que pode todas as coisas. Eu desejo que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, te dê forças para se armar com a armadura do céu, usar as armas espirituais que Ele te deu, para a vitória da sua casa, vitória da sua família, para a salvação do seu lar, dos seus filhos. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.